estamos aqui. Muito bem-vinda, Lina. Boa tarde. Obrigada. Muito bem-vinda, seja Prazer pelo convite, Júlia. Nós que agradecemos, né, você ter aceito na sua agenda, estar conosco nessa tarde, para que a gente possa conversar. Eu estava falando um pouquinho sobre o TEPT, mas vou deixar para você falar que na verdade, é o seu campo de estudo maior. Mas antes de a gente começar, eu vou lhe apresentar, tá certo, Lina? E aí você segue estruturando sua fala. Bem, Lina Sui é psicóloga paulista, é psicóloga clínica, mestre em ciências pelo IPQ, é especialista em TCC, é terapeuta certificada pela FBTC e é certificada também em TCP. E é coordenadora e docente do curso de formação em terapia cognitiva narrativa e focada na compaixão. Essa é Lina Sui, seja muito bem-vinda aqui à Tríade Cognitiva, Lina. Obrigada, Júlia. Então, eu queria falar um pouco desse diagnóstico, porque muito do que é transtorno de estresse pós-traumático, a sigla TEPT, não é tão conhecido como falar em depressão, falar em ansiedade, fobia, pânico, né? Então, tem outros mais conhecidos. E esse diagnóstico, ele vem lá dos anos 80. Então, sim, tem a ver com guerra, mas, inicialmente, os soldados voltavam da guerra e se falava em neurose de guerra. E aí, a palavra neurose tem toda a herança da psicanálise como uma coisa, você é neurótico, né? Uma coisa negativa. Então, o diagnóstico, ele vem, assim, as pessoas reclamam que tem diagnóstico demais, mas, às vezes, o diagnóstico a mais, ele vem para diferenciar mesmo. Então, o que antes poderia pensar que era uma fraqueza interna dos soldados, que voltavam com uma neurose de guerra, uma neurose traumática, na medida em que tem um diagnóstico que precisa ter um evento externo, então, houve um evento traumático, houve um evento externo à pessoa. A causa é externa. Então, por exemplo, nos pacientes da nossa pesquisa, as pessoas ficavam aliviadas quando elas entendiam que era o diagnóstico. E, então não é uma fraqueza interna, então não preciso ter vergonha nem culpa. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, independente de faixa etária, de raça, etnia, de condição socioeconômica. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que não é de guerra, mas é um momento de guerra com um vírus que é altamente contagioso, transmissível e letal. Então, a gente está vendo aí os números, as mortes. Então, é importante a gente deixar bem claro que para a gente falar transtorno de estresse pós-traumático, a gente fala a partir de um mês do evento. Então, se a gente pensar que a gente teve março como um mês de susto, mas, ao mesmo tempo, muita gente estava achando que estava de férias, né? O Wilson acabou de falar, não, vamos postergar para abril, né? Então, o meu curso que ia começar, vamos postergar para maio, não, vamos cancelar. E, na época, muita gente falou, gente, você está muito exagerada, você está muito negativa. Então, não é questão de estar negativo ou pessimista, é questão de estar com o pé no chão e ter consciência de que nunca a humanidade morreu 600 mil pessoas no momento, em 3 meses, né? 3, 4 meses. Então, assim, a gente está com um primeiro semestre de 2020 como nunca antes. Então, o que precisa ficar claro é que não é uma fraqueza interna, não é você fraco, é algo que está atingindo todos no planeta, né? E que é importante a gente saber o que é o diagnóstico, quais as causas, como ele se manifesta. Então, assim, o diagnóstico vem lá de 1980 e o que tem de novidade, né? Então, se a gente for pensar em pandemia, então, assim, eu vou pedir para que as pessoas pensem na pandemia. Então, de março para cá, passado o primeiro mês, abril, maio, junho, julho. A gente já está, então, numa rotina de 4 meses de isolamento social. Ao mesmo tempo, a doença ou a morte ou o luto já está chegando mais perto.
Então, se você ouviu falar, se alguém, hoje, provavelmente alguém do seu círculo, se a sua família, seu grupo de amigos, alguém já teve, alguém está na UTI ou alguém já morreu. Então, assim, a gente já tem aí uma questão que é a morte súbita, digamos assim, né? Então, hoje a gente tem a configuração de pessoas que morrem em 2, 3 dias. No início, a gente tinha gente que morria depois de 20 dias na UTI. Então, tinha uma faixa etária, grupo de risco. Não tem mais essa ideia de grupo de risco. Então, não importa se você está no carro blindado, se você está no metrô, você está sujeito ao vírus. Na casa da praia ou na favela. Então, assim, é de fato um vírus democrático que atinge a todos, né? Então, eu acho importante diferenciar isso para a gente pensar que muito do que eu estou vivendo não é exatamente um transtorno de ansiedade, ou uma fobia, ou pânico, mas a gente precisa trazer dentro do contexto de uma pandemia que nunca vivemos, tá? E do isolamento social. Então, se antes a gente tinha... No início começou a se fazer um paralelo com os anos 80, com AIDS, mas a gente sabia como era o contágio. No caso do Covid-19, a gente ainda não sabe tudo. Isso. Né? E o pouco que sabemos, algumas coisas que sabíamos não funcionam. Então, o bebezinho não nascia com Covid-19, mesmo que a mãe estivesse. Então não passa pela placenta. Agora o bebezinho nasce com Covid-19. Então a gente está tendo, de fato, configurações novas com o mesmo vírus, tá? Então, parece que cada vez está pior, né? Pensando em China, pensando em Europa e pensando em América do Sul ou América do Norte, né? Então a gente tem, de fato, um momento muito, muito, muito sério e que nem todo mundo está levando a sério, né? Exato. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, como que a gente pode se cuidar, né? Então, eu gostaria... Eu estou até com uma folha aqui, que é exatamente o que eu usei na minha pesquisa. Então, a gente soltou esse material, eu fazia algumas perguntas, se você respondesse sim alguma delas, aí eu continuava para saber se tinham mais questões que poderia ter a hipótese diagnóstica de TET. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui, quem está aí ouvindo, né, quem vai ouvir amanhã ou depois, mas a pergunta principal é, você vivenciou alguma situação que envolveu morte, ameaça de vida? Quem não? Nesse momento, quem não, tá certo? E se você não vivenciou ainda a morte, vivenciou a ameaça da sua vida, por isso que você está trancada dentro de casa, por isso que você usa máscara. Então, isso está no ar, tá? Então, primeira questão, né? Então, a gente está tentando entender aqui doença com risco de morte repentina nesse envolvimento, ou, eventualmente, uma morte acidental. Porque alguém precisou de atendimento urgente e o hospital que está atendendo Covid não tem estrutura para atender um acidente. Então, a gente já tem isso também, né? Agora, isso aconteceu com você diretamente? Você teve Covid diretamente? Esteve internado e já está bem? Essa é uma pergunta. Outra é, você testemunhou isso acontecendo com outras pessoas? Um parente, um amigo, um colega que teve Covid, que se isolou, que se internou? Você ficou sabendo que isso aconteceu com algum amigo ou familiar próximo? A essa altura a gente já ficou sabendo, né? Mas uma novidade que é de 2013 para cá é, você é exposto aos detalhes desses eventos pelo seu trabalho? E aí eu estou falando de todo mundo que está no hospital e não só do médico, desde o atendente, desde o camareiro, o faxineiro, todo mundo está de máscara, os socorristas, os agentes funerários. Então, assim, tem toda uma população envolvida.
Então, dificilmente alguém que está aqui ouvindo a gente falou não e não disse sim para nenhuma, né? Então, a gente, de fato, está sendo... A humanidade está sendo atingida por algo como nunca antes, né? E aí a gente continua. Então, tem outras questões importantes. Você notou alguma mudança importante no seu relacionamento? Algum nível de sofrimento, prejuízo na sua concentração de trabalhar, por exemplo, ou estudar? Quase todos, né? Pensando nos meus pacientes, nos meus amigos e nos meus familiares, né? Mais uma pergunta. Você teve recordações ou alguma lembrança indesejada que te causa reação física, fisiológica e sofrimento psicológico intenso? Sim ou não? Mais uma. Você teve sonhos angustiantes, repetitivos, indesejados sobre o evento? Isso é muito recorrente, né? As pessoas estão sonhando que estão com Covid e acordam assustadas, né? Ou alguém está internado e a pessoa sonha com a pessoa internada, né? Você chegou a sentir ou agir como se o evento estivesse acontecendo de novo? Quer dizer, você foi visitar alguém, você foi num velório de 10 minutos, então as coisas já estão se desdobrando. Você evitou lugares, situações ou pessoas relacionadas ao evento? Você evita sentir esse sofrimento? Quer dizer, a gente trancado dentro de casa é a pura evitação, né? E evitar memórias em relação ao evento. Então, eu não quero saber de nenhuma notícia do Covid. Aí eu não ligo TV, eu não assisto mais nada. E aí muita gente está, assim, vivendo numa bolha. Mas essa bolha, ela não é impenetrável. Então, a gente já tem gente que está dentro de casa há meses e por algum motivo, alguma visita, um entregador, e a pessoa, ela adoece. Então, também. Alterações negativas no seu humor. Tá todo mundo com o humor oscilando de uma forma muito séria. E dificuldade em sentir emoções positivas. Então, ou a gente tem alguém muito negativo nesse momento, com dificuldade de sentir emoção positiva, ou alguém que está super bem dentro de casa, tem suas estratégias para ficar sozinho, para ficar bem, está trabalhando home office e está muito bem e se sente culpado por estar bem. E sentimentos de medo, raiva, vergonha e culpa, surtos de raiva, grande irritabilidade, agressão verbal ou física, e, eventualmente, algum comportamento autodestrutivo. Então, você vê que é uma variedade de sintomas e que, se você não aceitar que isso é contextual, é do isolamento social, é da falta de abraço, é da falta de happy hour, é da falta da viagem, é da falta da festa de aniversário. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente precisa entender, não é sua culpa. Não é minha culpa nem sua. É contingencial, estamos todos lidando com a mesma situação pela primeira vez. Sim. Então, a gente sempre falou de um mundo globalizado, ele nunca foi tão globalizado. Porque o mesmo vírus está se expressando em todos os continentes, em todos os países, em todas as raças. Né? Então, acho que esse é o momento. E aí eu gostaria de que você falasse, né, de que forma, por exemplo, algumas pessoas estão manifestando esses sintomas. Vou dar um exemplo, eu tenho escutado muito relato de pacientes com pesadelos. Sim, né? sim. De que forma esses sintomas eles vão se manifestando e eles vão se configurando para que as pessoas possam ter uma compreensão, porque aqui na live a gente tem profissionais e temos pacientes e temos muitas pessoas que estão aqui interessadas no tema. Porque o interessante é a gente traduzir o que a gente estuda lá na academia, né, Júlia? Porque senão se fala psiquiatria, psicologia e ninguém entende nada, né? Então, assim, não é qualquer evento que justifica um estresse pós-traumático. Então, antigamente, até a década de 80, era sempre assim, guerra, o holocausto,
um terremoto, né? Então, estaria aí mais no perfil das grandes tragédias. Hoje, a vida nossa é uma guerra urbana, né? Então, pela primeira vez, por exemplo, o diagnóstico a partir de 2013 não associa mais estresse pós-traumático com ansiedade e medo, mas sim com outras emoções, vergonha, culpa, raiva, tristeza, né? Então, é um perfil. E agora, com o contágio e as mortes, tem muita culpa. Quem levou o vírus, quem contaminou quem não contou que estava positivo e contaminou o próprio filho. Então, assim, tem muitas questões envolvendo vergonha e culpa e também raiva, não é? Porque se a gente fez um almoço do Dia das Mães e mamãe morreu, você queria o almoço e eu não queria. E aí, raiva e culpa. Então, assim, tudo isso está muito exacerbado, muito forte, e está acontecendo com todo mundo, né? Então, está igualmente. A diferença é que você pode ter contato com isso mais do que os outros, porque você está lá na UTI. Então, a raiva também, quem está numa UTI, você fica lidando com a vida de para ressuscitar aquela pessoa, fazer todo o procedimento, 4, 5 profissionais. Aí você sai na rua, você vê meia dúzia no bar da esquina, sem máscara, sem isolamento social, sem nada, a emoção é de raiva, né? Ou você vê o líder da nação, né, correndo atrás da EMA lá, as pessoas ficam desejando que alguém morra. E aí esse não é exatamente o caminho da compaixão, é o caminho que aumenta a polarização, né? Então, a gente... E a polarização é, ou a gente é muito compassivo, ou a gente é muito cruel. Só que a gente não é ou um ou outro, a gente é a oscilação disso. Então, como que eu consigo entender, né? E aí, falando de isolamento social, o aumento do abuso dentro de casa, né? Então, violência sexual é um dos eventos que, com certeza, tem a ver com estresse pós-traumático, né? Porque a maioria das questões de abuso, geralmente o abusador não arromba a porta. Você vê que interessante? Na pesquisa, a gente teve só uma pessoa não conhecia o abusador. Então, o abusador, geralmente, ele tem livre acesso ou à casa, ou é ambiente de trabalho, ou ambiente acadêmico. Então, né, não arromba. Então, é mais ainda um agravante, porque você convive com o abusador por muito tempo, né? Então, como que a gente consegue entender esse tamanho inteiro e minimamente se autorregular em termos de eu não vou dar conta, isso é muito grande, e eu posso me acalmar, eu me apaziguar. Então, é um pouquinho essa ideia, tá? Então, os exercícios de treino de habilidades de compaixão, eles caminham nesse sentido. Não especificamente no teste, mas se você consegue diferenciar, e a gente faz muito isso, né? Eu uso uma forma de você trazer um ambiente seguro na terapia, para que a pessoa consiga lembrar desses eventos e compreender quando começaram os sintomas, o primeiro ataque de pânico, a primeira crise de ansiedade, e muitas vezes isso está relacionado com algo que já vem acontecendo, por exemplo, abuso sexual, abuso no trabalho. Isso já vem acontecendo há tanto tempo que você acha que isso é normal, você não acha que isso seria um motivo para você estar vivendo palpitação, essa ansiedade, essa insegurança, né? Então, muitas vezes a medicação vai no caminho errado, porque é difícil você conseguir organizar melhor o que está acontecendo em relação ao trauma sem falar sobre, né? Então, muitas vezes, nesse sentido, é um pouquinho até que o Wilson falou, quando as técnicas da terapia cognitiva começam a falhar. Por quê? Porque se você falar que é distorção cognitiva agora, que as pessoas estão negativistas, então, eventualmente, eu não esteja negativista, eu esteja só com o pé no chão, né? Sem pensamento mágico e não vivendo numa bolha. Então, acho que esse momento é um momento delicado para todo mundo.
E o mais interessante é que quem tem o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, mais ou menos 80%. Então, de 10 pessoas que têm um diagnóstico, 8 têm outras questões. Então, tem uma qualidade de vida muito ruim, tem outras comorbidades psiquiátricas, porque geralmente é depressão, transtorno de ansiedade ou pânico, enfim, outras questões. No extremo, se a pessoa já se automutila, aí ela pode ter outros diagnósticos, mas geralmente ela tem uma condição de saúde ruim, porque ela já dorme mal há muito tempo, ela já tem questões alimentares, de compulsão, obesidade. Na nossa pesquisa, a gente viu 60% obesidade, boa parcela já tinha feito a bariátrica e tem o reganho de peso, porque a ideia é que a gente fosse entender a base do problema dessa pessoa e não somente os sintomas. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Dessa forma. Então, como é que a gente vai entender que eu tô com muita raiva, eu tô oscilando muito de humor, eu tô mais irritadiça, eu tô ando gritando, batendo porta, sem chegar no extremo da violência ao outro, né? Então, como é que eu poderia me autoapaziguar? Então, como que a gente começa? A ideia, todo mundo tem algum amigo. Mesmo a pessoa mais nefasta que você conhece, alguém gosta dela. Então, vamos pensar que todo mundo tem um bom amigo. E como é que seria eu me colocar no lugar do meu amigo? Porque a gente é muito cruel, muito hostil com a gente mesmo. Sim. Uma autocrítica muito grande, a gente vive se dando chibatada aqui, né? E como é que seria se eu me tratasse como meu melhor amigo? Será que eu conseguiria, assim, apaziguar? Entendeu? Então é um pouco essa ideia. Aí acho que a gente podia fazer um exercício de alguns minutos. Sim. E depois ouvir os comentários, ver se alguém tem alguma pergunta. O que você acha? Claro, Vamos podemos fazer. fazer? Claro que sim. Então, um jeito muito simples é assim, ó. Então eu convido vocês vocês estão sentados, para pôr os 2 pés no chão, as 2 plantas do pé no chão. Naturalmente, ó, a Júlia acabou se arrumando. Então, naturalmente, quando você põe os 2 pés no chão, você meio que dá uma arrumadinha aqui e fica mais ereto, né? Então, a minha sugestão é que você coloque uma mão aqui no meio do peito, no coração, tá? E simplesmente presta atenção aqui, no seu coração. Então, você fica, de propósito, parada, prestando atenção aqui no seu coração. Presta atenção qual o percurso que o seu ar faz na hora que você inspira pelo seu nariz e que ele vem aqui no seu pulmão. Se você puser a outra mão lá embaixo, embaixo do seu umbigo, você começa a visualizar o caminho que o ar faz do seu nariz, passando pelo seu peito, e você tenta levar esse ar até lá embaixo, onde está a outra mão. Gentilmente, você vai trazendo a sua atenção aqui, no seu coração, dentro do seu corpo. E você começa a cultivar um espaço interno dentro de você. Se você se distraiu, prestou atenção no barulho lá fora, convida gentilmente para voltar, prestar atenção na sua respiração. Percebe como amplia um pouco o espaço interno, o ar passa pela mão que está no peito e vai lá embaixo, onde está a outra mão. Agora, coloca as 2 mãos no peito. Você sente esse calorzinho, o seu coração. Presta atenção na sua respiração.
Ela está mais lenta, está mais rápida, mais profunda. Eu vou pedir agora que você se lembre de uma situação dessa semana mesmo, ou da outra, que você ficou muito mal, muito incomodada, muito irritada, ou até triste, com raiva. Volta a sua memória naquela situação. Perceba a sua respiração. E agora, imagine que aquilo que aconteceu com você tivesse acontecido com a sua amiga, amigo, com a pessoa que você mais gosta. O que você teria dito para ela? Quais as palavras carinhosas, amorosas que você teria usado para acalmá-la, para ajudá-la? Então, carinhosamente, generosamente, eu vou pedir que você use esse mesmo carinho, essas mesmas palavras para você mesmo. Sim, coisas muito ruins acontecem para pessoas boas. Sim, às vezes é muito difícil esperar que um dia termine. Sim, tá doendo, tá machucando. Sim, eu vou pôr a minha mão no coração, ter uma conversa aqui dentro, e eu sei que vai aparecer uma energia, uma força, uma luz, que às vezes eu até esqueço que ela está aqui dentro. E aí eu continuo respirando amorosamente, compassivamente, buscando luz, esperança, amor, compaixão. Eu descubro que eu sou capaz de me apaziguar. E aí eu fico um pouquinho quietinha, curtindo esse quentinho aqui no peito. E devagarinho eu vou voltando para o mundo aqui de fora. São exercícios assim, Júlia, que a gente faz, né? Buscando o treino. Deixa eu pôr o fone aqui. Primeiro, a gente busca treinar a compaixão, porque a gente não vive numa sociedade compassiva, né? Exato. Então a gente não tem o hábito de se tratar com tanto carinho, generosidade. Então a gente precisa treinar. Sabe uma coisa interessante, Lina? Nesse momento que você fez agora conosco, que eu tenho certeza que contagiou, porque já subiu um monte de coraçãozinhos aí, né? Você falou exatamente sobre a compaixão e como a gente é rígido com a gente. Por quê? Porque quando você diz sim, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Pessoas boas também têm dias difíceis. É muito importante porque a gente vive muito, as suas palavras são acolhedoras, porque a gente vive muito no mundo de cobranças. E muitas pessoas estavam sendo cobradas, inclusive, a ser muito produtivas, porque a gente estava num processo de isolamento. Só que aí entra essa sintomatologia que você bem descreveu aí, né? E as pessoas se sentindo amedrontadas, né? Culpadas ou com raiva, ou tendo pesadelos, uma dificuldade de relaxar, né? Isso.
muito grande. Dificuldade Então, de relaxar é interessante, Júlia, você falar, exato. porque você vê, né, a gente acaba sendo fisgado por algumas coisas, né? Eu estudava essa mudança do diagnóstico de estresse pós-traumático desde 2009. Eu já tinha muito artigo, o que ia mudar no DSM-5, e uma das coisas que mudou é que não está mais dentro de um capítulo de ansiedade. Então já desvincula o que é trauma e estressor do que é ansiedade, tá? Então, tudo que é transtorno de ansiedade é muito mais fisiológico, corpo. E TEPT se entendia assim. Só que agora, não, TEPT está numa categoria de estressores. Precisa ter acontecido um evento externo. Olha que interessante. Então, é o único diagnóstico em psiquiatria que faz essa diferenciação. O que apazigua em si. Ai, doutora, então quer dizer que não é coisa da minha cabeça, não é que eu estou ficando doido? Então, na pandemia, todos estamos, né? Em níveis e níveis diferentes, porque um quadro de bolha, nesse momento, é quase um quadro dissociativo. Sim. Não quero saber de notícia, não quero saber o que está acontecendo. Gente, mas olha o que está acontecendo. Não, não quero nem saber. Então, se esquivar também não é uma boa solução. Porque eu tô querendo, eu não quero ficar triste, eu não quero. Então, mas você pode ficar triste. Então, uma das coisas que eu falei para muita gente, não só meus pacientes, mas muita gente, faz 1 minuto de silêncio. 1 minuto. Só 1 minuto. Soube de uma notícia, soube da morte de alguém, soube. Põe a mão aqui, faz 1 minuto. E faz uma oração. Dedica 1 minuto do seu silêncio para alguém que você acabou de saber que morreu. Ontem, por exemplo, eu soube do falecimento de um tio, né, no domingo, de uma outra pessoa da família. Então, assim, põe a mão aqui, faz 1 minuto de silêncio, em homenagem a essa pessoa. Não era assim que a gente ia num velório, não era isso que a gente fazia? Você vai em homenagem a quem se foi ou a quem ficou. Porque quantos velórios e enterros eu fui de amigos que eu não conhecia a mãe e o pai que faleceu. Mas a gente está num momento em que não tem espaço para luto, né? Pessoas falam, Aline, eu não fui no velório porque eu não gosto. Se alguém achar que velório é porque gosta, nenhum agente funerário vai em velório porque gosta, certo? Então, a gente tem aí um equívoco muito grande. Eu acho que é um bom momento para a gente falar em morte, em morrer, em finitude, né? Então, talvez a morte, a ameaça, a finitude nos faça dar mais valor para a vida. Acho que é uma oportunidade. Nem todo mundo, é uma utopia achar que todo mundo vai usar isso para, de algum jeito, melhorar, né? Porque algumas pessoas dizem, mas a humanidade vai melhorar. Não vai. Não vai. Não por isso. Não por vai isso, exato. Né? Então, mas eu acho que é uma oportunidade você ter contato com finitude, morte, doença, a própria possibilidade de você ou de alguém querido, mas no geral é muito bolha, né? Os meus estão aqui, tá tudo certo e o resto não me importa. Então, se cada um ajudar 3 pessoas, eu ajudo minha vizinha, eu faço um bolo, dou um pedaço para outra vizinha, bate alguém aqui na minha porta vendendo bala de coco, eu não como bala de coco, mas eu compro e aí eu saio distribuindo para outras pessoas, enfim. Se cada um ajudar 2, 3, todo mundo está sendo ajudado. Mas não é o que acontece, infelizmente, né? Entendeu? Então, assim, o que a gente sabe de pesquisa é que treinar a habilidade de compaixão funciona. Então, né? A gente, então, entra num projeto como o meu por uma frase: incapacidade de sentir alegria, felicidade, contentamento. Essa é uma frase do diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático de 2013 para cá. Por quê? Porque a pessoa se trata da depressão, eu acompanho pacientes que fizeram ECT, que fizeram tratamentos maravilhosos. Não está mais em depressão. Lina, mas eu não estou feliz. Então, não estar em depressão não é ser feliz. Porque ser feliz, vivenciar alegria, contentamento, paz, exige muito mais do que só medicação, né?
Então, a psiquiatria, como disse o professor Lotufo, né? Quer dizer, Lina, a gente, psiquiatra, trata sintomas. Vocês, psicólogos, vocês tratam o sofrimento humano. Nem todos, porque tem gente que só trata dentro da teoria. Mas os psicólogos que se conectam com a pessoa em sofrimento na sua frente, ao vivo ou online, essas pessoas tratam o sofrimento humano. Então, se um paciente não melhora, ele não é resistente ao tratamento. Se ele te procurou, ele está aqui, ele chegou na sessão, ele quer ajuda. Então, não dá para a gente dizer, mas ele está resistente ao tratamento. Seria muito ilógico, né? Então, assim... Então, essa frase era uma frase que ficou ali 1, 2 anos na minha cabeça. E eu falei, gente, tem muita confusão com esse diagnóstico de estresse pós-traumático. E se tem confusão no diagnóstico, tem na forma de tratar. Porque a forma que você entende um diagnóstico é a forma que você trata. Né? Então, eu que tive uma experiência de quase morte, eu sei o que é quase morrer, eu sei o que é sofrimento e desespero, e foi a compaixão que me ajudou. De algum jeito, eu acredito que ela pode ajudar outras pessoas. E isso virou 7 anos de estudo aí, né? Então... Lina, eu queria que você falasse um pouco, antes da gente ir para as perguntas, que a gente ainda tem um tempo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre exatamente de que forma, né, a partir desse exercício que você falou, de que forma a gente pode desenvolver as habilidades de exercer mais a compaixão no mundo em que nos cobra a sermos eficazes o tempo inteiro. E na nossa eficácia não cabe tristeza, não cabe medo, não cabe raiva, só cabe felicidade e alegria. Se você... Eu não vou nem entrar no mundo fake das mídias sociais. Eu vou entrar no mundo de alguém que é muito autocrítico e, portanto, muito perfeccionista. Sim. Tá? Se você voltar um pouquinho em alguém que tem esse perfil, e eu me encaixo nisso, é alguém que teve dificuldades na infância e adolescência, passou por questões de humilhação, vergonha, portanto, sabe que se eu fizer tudo certo sempre, eu nunca mais vou ser culpado, não vou passar vergonha nem humilhação. Funciona? Óbvio que funciona, é o primeiro aluno da turma, passa em primeiro lugar no concurso, legal. Isso traz ganhos. Você é estagiário, promovido, então a autocrítica elevada, ela é protetora, porque eu não erro ou eu erro pouco. Mas quando ela é exagerada, eu vou para um perfeccionismo mal adaptativo. Né? Então, eu estudava perfeccionismo lá na época dos transtornos alimentares, em 2008. Mas parecia que era um perfeccionismo para o corpo, pensando em transtornos alimentares. E aí eu fui vendo que não. Esse perfeccionismo, ele está em mim, você está em todo mundo. Só que geralmente está em quem foi bem sucedido. Porque dá certo fazer tudo certo. Mas não por muitas décadas. Pode dar certo por 1 década, mas na segunda década não dá mais. Porque ninguém vive 24 horas fazendo tudo certo o tempo todo, ou dando chibatada em si mesmo, porque, né, a azeitona da empadinha estava pequena, suponha, né? Então você faz aquele jantar maravilhoso, organiza tudo. Estava um pouquinho salgado, não sei o quê. Então nunca tá bom o suficiente. Então, inicialmente, você precisa do outro como acusador, que é o que o Paul Gilbert chama de vergonha externa. Isso. Mas ao longo dos anos, vergonha interna. Meu pai já morreu e eu continuo ouvindo aqui. E eu continuo tentando provar para ele que eu sou boa bastante. Então, eu acho que o trabalho da compaixão, do treino da habilidade de compaixão, vai nos alforriando. Sim. De tanta culpa, de tanta vergonha,
Eu acho que esse é um trabalho interessante. Depois, Júlia, você coloca o Facebook, a página, tem muito material lá. Tem aula gravada, tem exercício de gratidão, tem um monte de coisa. E agora, mês que vem, eu lanço o site. Então, no site vai ter mais coisa ainda, né? Então, eu estou fazendo resenha de capítulos que eu escrevi, tem trabalho de congresso, então tem muito material e alguns, tem até uma sessãozinha de podcast, que às vezes é interessante uma pessoa saber um estudo que foi feito, né? Ela está lá, tem um tempinho, e exercícios guiados. Eu chamo de exercício porque isso não é meditação. Meditação é outra coisa. E aí está se usando meditação como sinônimo de mindfulness. Não, meditação é outra coisa, né? Mas o desafio é você trazer minutos de silêncio no seu dia, na hora que você precisa. Que é bem diferente de ter quarto de meditação, 30 minutos parado, incenso. Não é disso que eu estou falando. Porque o desafio é você trazer para o dia, para a necessidade do dia. Sentar na salinha com incenso, qualquer um pode fazer. Como é que você traz na prática? Naquela situação, né? Você acabou de receber aquela notícia, numa UTI, que você está ali ressuscitando o paciente. Você só tem 1 minuto, às vezes nem isso. Exato. Li, nos comentários eu reativei os comentários e os comentários estão aqui bombando de que o seu exercício foi maravilhoso, foi perfeito. Quantos minutos durou? Eu nem sei, Já estamos a 45 minutos. O exercício durou o quê? 3 minutos? Eu não me dei conta porque eu entrei no exercício, né? Então mas eu também entro, né? Então, mas assim, foi um exercício muito bom, porque outra pessoa aqui está colocando, Daniele Psique, está colocando que achou muito interessante a sugestão de 1 minuto de silêncio, né? Sobre tudo as notícias que chegam, em homenagear aquela pessoa que partiu naquele momento, né? Então, isso é muito importante. Né? A Dani Carioca, né? A Dani teve na minha defesa, ela teve aqui em São Paulo. É tão interessante, porque a ideia, e talvez essa é a diferença de quem ensina o que faz, né? Eu, de fato, ensino o que eu faço, o que serviu para mim, o que me ajudou. Então, minutos de silêncio, eles apaziguam, né? Então, aquele minutinho de silêncio, que é só seu, é cultivar esse espaço interno. Então, se você conseguir cultivar esse espaço interno, que ninguém entra, é como se fosse a sua caixinha preta de proteção. Então, esse 1 minuto, se eu soube de uma notícia, se eu estou vendo alguém sofrendo, se em vez de fugir, me esquivar de sofrer com, eu sofrer com, no momento que eu apazigo e que eu vejo a outra pessoa apaziguar, as duas pessoas ganham. Então, eu acho que nesse movimento de compaixão, tudo é ganha-ganha. Porque eu fico melhor se eu ajudar você a ficar melhor. Com certeza. Mas isso é do humano, isso é da espécie, isso não é uma invenção teórica. Tá? Então, como é que a gente pratica? Generosidade é a palavra, gentileza. Mas se você vai xingar, vai desejar a morte de alguém, faz 1 minuto de silêncio. Exato. Segura. Porque se você disser, mas ele me fez ficar com raiva, olha, me desculpa, a raiva já estava dentro de você. Ele é só desculpa para você explodir. Pois é. Porque se fosse possível alguém botar raiva em alguém, eu poderia pôr compaixão num monte de gente. Sim. E eu não consigo fazer isso. Porque não depende de mim. Por quê? Você se apaziguar, você se tratar com compaixão, não dá para comprar. Vem em caixinha. Só você pode exercitar, ativar, treinar. Não é uma maravilha? Num mundo tão consumista, tem alguma coisa que é de graça e que é maravilhoso.
Pois é, olha, os comentários são maravilhosos. Diego Hipólito está dizendo que você ajudou ele a Ah, sair dos traumas, né? Pri Diego, querido. Bessa está dizendo que você resgatou em 2019, né? Então, assim, os melhores comentários, eu acho que tem muitos alunos seus aqui, ou ex-alunos aqui, Quem que é? você é Quem é? maravilhosa, né? E é muito bom saber disso, porque, assim, essa sua fala, a minha sensação, inclusive como humana, né, nem como psicóloga, é que você está reparentalizando a gente. Isso é tão Que legal. bom. É sério, Lina. Acolhendo a todos, dizendo pra gente tudo bem. Tudo bem, não. Essa frase que tem sido um jargão, mas que será que a gente tem uma dificuldade muito grande de acolher, né? Tudo bem não É, tá bem o tempo todo. Seja compassivo com você. E isso é muito é. bom. E você falando de parentalidade, né, maternidade, domingo agora minha filha fez 27 anos. Então, ela é residente de gineco na Unicamp, né? Então, assim, bonitinho, né? Ela tá lá ajudando os bebês a nascerem, né? Então, no meio dessa pandemia toda, ela tá lá no hospital, chegou às 5 da manhã e vai sair às 7 da noite, sei lá. Mas é bonitinho, porque ela trabalhou ano passado numa OBS e a agenda da OBS é puxada, é 15 Sim. minutos por paciente. E não demorou um mês para ela dizer, mãe, é puxada a agenda, é corrida, você atende 20 pessoas em curto espaço de tempo. Mas, mãe, não gasta nem um minuto para você ser atencioso e amoroso. Ela descobriu isso ali, né? Então, eventualmente, e essa gentileza e amorosidade, ela é gratuita e a escola não ensina, né? E a Exatamente. gente começa a treinar. Então, a minha ideia é essa, né? O projeto Cuidar, que é o meu novo projeto agora, é essa ideia, né? Vamos viralizar isso, sabe? Vamos espalhar compaixão. Ela pode ser contagiosa, porque quanto mais você for compassivo, mais você quer ser, porque é muito bom, Sim, né? Então, é muito o pessoal bom. brinca. O pessoal brinca, pô, mas você não tem ruga. É compaixão, né? Olha aí a dica. Compaixão. Então vamos. É uma boa dica. É, porque o Botox é de fora para dentro, né? É verdade. A gente ter vitalidade é de dentro para fora, né? Então, vamos É espalhar a verdade. compaixão, né? Vamos viralizar, né? Exato, né? Vamos desenvolver uma corrente do bem, começando por nós. E o mais interessante é que ser compassivo é aprender a lidar com as más notícias, com morte, com doença, si próprio e do outro, né? Então, é um movimento interessante. Sim, né? E é um movimento necessário e a gente tem visto, porque nesse momento, como você disse, aqui, por exemplo, na Paraíba, nós estamos nesse cenário há 133, 134 dias, eu acredito que vocês um pouquinho mais, porque aí começou mais cedo o É, é. isolamento, né? E se a gente não praticar a compaixão conosco, nós não damos conta, né? Olha, é uma coisa muito simples. Acorda todo dia, lembra de alguém e manda uma mensagem para essa pessoa. Manda um abraço, manda um agradecimento. Lembrei de você, lembrei daquele dia que a gente foi em tal lugar. Antes de dormir, faz isso. Lembra de alguém. Agradece por essa pessoa existir na sua vida, né? Eu faço isso com tanta gente diariamente, né? Que é viciante, é viralizante, dá para viralizar isso, né? Porque é isso que faz você dar conta do que é muito ruim, né? Então, não existem só boas pessoas ou só má pessoas, né? Então, eventualmente você desista de algumas pessoas, mas ainda bem que é a minoria, porque tem muitas outras que você insiste, né? Exato. E o que você falou sobre agradecer,
né? É algo que tem sido constante. Até escutei de uma amiga uma vez, por que que todo dia, quando tu posta no teu Instagram, bom dia, posta a foto do céu, agradeça, contemple, né? Eu disse, olha, se eu não fizer isso, com o tempo que a gente está vivendo, não sei o que seria de mim. É. Né? E é interessante, assim, o processo terapêutico, porque, assim, se eu começo uma sessão, uma pessoa começa a reclamar do dia, você me desculpa, eu não vou conseguir ter uma sessão como essa, porque eu tô aqui celebrando que eu tô viva, que é um privilégio poder estar atendendo online, poder estar ajudando as pessoas, poder estar pagando as contas também, obviamente, né? E, assim, não dá para reclamar por isso ou por aquilo. Não é um momento de reclamação, de jeito nenhum. Não é, não é. É verdade, é um momento de gratidão, diante de tantas coisas que a gente está vivendo. Sim. E de acolhimento, sobretudo de acolhimento, né? Porque se... a mensagem principal, Júlia, é dizer, olha, o que você está sentindo? Está oscilando o humor? Está dormindo mal? Tá, não sei o quê. Gente, se eu estou dormindo mal, eu não consigo nem imaginar como os outros estão dormindo mal. Porque, assim, eu sou uma pessoa que durmo super bem há anos, eu tenho os meus rituais, enfim. Faço exercício de compaixão, faço isso. E tá difícil. Então, tá difícil. Põe a mão no coração. Aceita que hoje foi uma má noite de sono. Vamos se organizar para que amanhã o dia seja mais leve. E aprenda a se cuidar. É essencial aprender a se cuidar. Né? Porque o que você está dizendo é uma coisa até que Wilson falou há pouco, que é aquela metáfora do avião, né? As máscaras, a gente está em despressurização, as máscaras caíram. Então, eu ponho a minha máscara para eu poder ajudar o outro. Se eu não no nosso caso específico, o piloto sumiu. Quer dizer, na verdade, o piloto nunca esteve lá. Nunca. Então é um pouquinho mais sério. Bem. Exatamente. Então a gente está tendo que pôr as máscaras para poder pôr a máscara no outro. Mas eu só vou conseguir botar no outro se eu acolher a minha dificuldade no momento em que eu estou vivenciando. E a gente, como profissional, precisa saber os limites, né? A questão do paciente no final de semana e tal. Eu uso muito o WhatsApp, meus pacientes sabem disso, né? Que eu tenho, assim, em aberto mesmo, essa linha de comunicação. Mas ninguém nunca me atrapalha, porque eu sei exatamente quando eu posso pegar o celular ou não. Então, muito do que eu vou reclamar que o paciente me abordou é eu não dar conta de não atender. Aí é outra história, hein? Aí psicoterapia, né? Porque se o profissional não dá conta de não responder, porque ele está em off no final de semana, está com a família ou está descansando, aí é ele que precisa se trabalhar e não o paciente. Não é verdade, Júlia? Porque às vezes é a ansiedade do profissional de não conseguir não responder na hora. Exato. E aí também isso está acontecendo, né, no mundo virtual, né? Isso tem acontecido, nós estamos mais acessados porque, claro, eu tenho tido pacientes em plena recaída de várias coisas. Assim como todos, porque é como você diz, todos estamos vivenciando um evento, né, estressor mundial. O vírus, o que a gente tem de novo na pandemia, o vírus é novo, mas as questões que você já tinha antes, elas estão aí, já estavam, só ficaram mais difíceis de esconder com a pandemia, seja o que for. Se você já era compassivo, você está mais compassivo. Se você já era desorganizado, você está mais desorganizado. Mas use essa oportunidade, é uma boa oportunidade para a gente prestar mais atenção em si mesmo e se cuidar melhor, né? Lina, nós estamos a 3 minutos da nossa live encerrar. E desde já eu já vou me despedindo e agradecendo imensamente esse momento, porque pessoalmente para mim foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um abraço, sim, ó, um abraço bem apertado. Um abraço apertado, né? Então, e aí eu quero que você se despeça, agradeça, faça suas considerações.
Então, obrigada pelo convite, né, Júlia? Vi a Léo Machado, né, que acabou fazendo esse link aqui. E é uma delícia poder falar do que a gente faz há muitos anos, do nosso trabalho aqui no IPQ, em São Paulo, e espalhar isso aí, né, pelo Brasil inteiro, essa é a intenção mesmo. Pois Tá bom? é. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que prestigiou, né? Tá bom? E vamos aceitar o convite de Linda, vamos viralizar a compaixão. Né? Um abraço a todos. Super obrigada. Obrigada a você. Daqui a 30 minutos nós estamos de volta com Wander, Sônia e Fabrícia, fazendo orientações para os pais nesse momento da pandemia. Um abraço a todos. Obrigada, viu? Esperamos Tchau. você. Tchau. Obrigada. Obrigada.